Tu consegue ver direitinho, né, Janaína? Uhum. Pronto, então vamos começar. Boa tarde, né, Janaína? Vamos começar aqui com o capítulo 6 do Tá. Padrões de Projeto do livro, né? Do livro Engenharia de Software Moderno de Marco Túlio Valente. Bom, para que serve padrões de projeto? Padrões de projeto descrevem objetos e classes que se relacionam para resolver para resolver problemas genéricos em um contexto particular. Eles visam a criação de projetos de software flexíveis e extensíveis. Aí, para aplicar os padrões propostos, precisamos entender: 1. O problema que o padrão pretende resolver. 2. O contexto em que o problema ocorre. 3. A solução proposta. Certo? Quais são os benefícios que a gente tem? O benefício do domínio de padrão de projeto por desenvolvedores é que, quando ele estiver implementando seu próprio sistema, pois pode ajudá-lo a adotar uma solução de projeto já testada e validada. Ou quando ele estiver usando um sistema de terceiros, pois pode ajudá-lo a entender o comportamento e a estrutura da classe que ele precisa usar. Eu botei classe em itálico, porque fala classe, mas pode ser interface também, né? Ele fala classe no modo genérico, mas pode ser classe, interface ou o que for. Quais são os padrões que a gente tem? A gente tem os padrões criacionais, né, que propõem soluções flexíveis para a criação de objetos. Temos o padrão Abstract Factory, Factory Method, Singleton, Builder e Prototype. Tá? Os estruturais, que propõem soluções flexíveis para composições de classes e objetos. Temos o Proxy, o Adapter, o Facade, o Decorator, o Bridge, o Composite e o Flyweight. E os comportamentais, que propõem soluções flexíveis para interação e divisão de responsabilidades entre classes e objetos. Temos o Strategy, Observer, Template Method, Visitor, Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento e State. Bom, vamos começar primeiro com o Factory, que é o fábrica. Qual é o contexto? A gente tem um sistema distribuído baseado em TCP/IP. Qual é o problema? Eu quero parametrizar o código para criar objetos do tipo TCP Channel ou UDP Channel. Qual é a solução? Utilizar o padrão Factory, fábrica. As funções F, G e H não têm consciência do tipo de channel que vão criar e usar. Elas chamam um método de fábrica estática que instancia e retorna um objeto de uma classe concreta. Então temos aqui um código qualquer, tá? Onde temos funções F, G e H. E todas elas instanciam um objeto do tipo TCP Channel. Eu quero poder mudar esse objeto, ou ser TCP Channel ou ser UDP Channel. Então o que é que eu faço? Eu crio uma classe chamada, que no caso foi chamada de Channel Factory, tá? E implemento um método create, que é estático. Nesse método, eu vou mudar apenas nesse método, eu posso retornar, dar um new para TCP Channel ou UDP Channel. Nas classes F, G e H, nas funções F, G e H, ao invés de instanciar diretamente TCP Channel, eu chamo channelFactor.create. Dessa maneira, eu estou instanciando um TCP Channel. Se eu quiser mudar para o UDP Channel, o que é que eu tenho que fazer? Apenas mudar aqui nessa Channel Factory. Eu mudo nessa classe aqui. É apenas um ponto de mudança. Não tem que sair mudando a implementação em vários cantos diferentes. Apenas na classe Factory. Certo? E temos uma variação, que é a fábrica abstrata. Que na fábrica abstrata, eu crio uma classe abstrata chamada, no caso, Protocol Factory, que nessa classe eu tenho os métodos createChannel e createPort, e eu vou estender essa classe para implementar o que eu quero, o tipo de channel que eu quero implementar, certo? Se é TCP Channel ou UDP Channel. Então, eu passo ele como parâmetro para uma função f, por exemplo, onde se eu fizer pf createChannel, ele vai criar do tipo TCP Channel ou UDP Channel. A mesma coisa para o createPort. Eu temos o Singleton, que é o contexto. Eu tenho uma classe Logger, que é usada para registrar as operações realizadas em um sistema. O problema: cada método que precisa registrar eventos cria a sua própria instância de Logger, mas gostaríamos de que existisse uma única instância dessa classe e que ela fosse usada em todo o sistema, pois se Logger for gravado em arquivos, a cada nova instanciação apagará um arquivo anterior. Solução: transformar a classe Logger em Singleton. Então, eu tenho uma classe aqui, eu tenho funções F, G e H, onde eu estou instanciando cada um, instanciando um objeto do tipo Logger. Mas eu não quero instanciar um tipo Logger para cada um. Por quê? Porque se eu fizer isso, o que acontece? Como eu estou fazendo um log, por exemplo, em um arquivo, toda vez que eu fizer um new logger, ele vai apagar o arquivo anterior. Então, de alguma maneira, eu tenho que dar só um new logger único em todo o meu sistema. Então, o que é que eu faço? Eu crio uma classe chamada Logger,
certo? Em que eu crio uma instância aqui única, que ela começa com null, que quando eu chamar um método getInstance a primeira vez, ele vai instanciar o objeto newLogger, vai instanciar um objeto dessa classe e vai retornar essa instância. Toda vez que eu chamar getInstance, das outras vezes, ele vai retornar o mesmo objeto que foi instanciado uma única vez. Então, ao invés de chamar newLogger, eu chamo logger.getInstance, que esse método, por sua vez, vai retornar o logger, que é único para todas as instâncias, todas as chamadas das funções FGH ou outros métodos que tiver no meu sistema. Logger é, na prática, uma variável global, que pode ser lida e alterada em qualquer parte do programa. Mas variáveis globais são um problema, pois se apresentam um complemento forte entre classes. Porém, no caso de logger, o uso de singleton não gera preocupações, pois temos um recurso que é único e essa característica está sendo refletida no projeto. O proxy. Proxy, o contexto, é uma classe booksearch, cujo principal método de pesquisa por um livro, dado o seu ISBN. Problema: introduzimos um sistema de cache, porém não gostaríamos que fosse implementado na classe booksearch, pois queremos manter a classe coesa e aderente ao princípio da responsabilidade única. O princípio da responsabilidade única diz que cada classe só tem uma única responsabilidade, só tem uma única razão para mudar. Então, se eu adicionar mais de uma função a essa classe, ela vai ter duas ou mais funções. Isso é ruim. Eu tenho que manter a classe coesa com apenas uma única responsabilidade. Qual é a solução? Utilizar o padrão do projeto proxy, que defende a inserção de um objeto intermediário chamado proxy entre um objeto base e seus clientes. No caso aqui eu tenho a classe booksearch, que eu chamo o método getBook, que retorna um livro. Eu vou criar então, para a solução, eu vou criar uma interface chamada booksearch interface, que tem aquela chamada do método getBook. E vou implementar uma classe uma classe booksearchProxy, que implementa a interface booksearch interface e que ela faz o quê? Ela implementa o cache. Ou seja, se o livro com o ISBN estiver no cache, eu vou retornar o livro do cache. Se não, é que eu vou fazer a busca do livro e vou adicionar no cache caso o livro seja válido. Se for encontrado o livro, eu vou adicionar no cache. Se não, não adiciono. Além de ajudar na implementação de caches, proxies podem ser usados para implementar outros requisitos não funcionais, como comunicação com o cliente remoto, para encapsular protocolos e detalhes de comunicação, conhecido como stubs, alocação de memória por demanda de objetos que consomem muita memória, ou controlar o acesso de diversos clientes a um objeto base, como, por exemplo, os clientes devem estar autenticados e ter permissão para executar certas operações do objeto base. O adapter, no caso adaptador. O contexto: um sistema que tenha que controlar projetores multimídia. Problema: queremos utilizar uma interface única para ligar os projetores, independente de marca. Porém, não temos acesso ao código dessas classes para fazer com que elas implementem a interface projetor. Solução: o padrão projeto adapter, também conhecido como wrapper. Recomenda-se utilizar esse padrão quando temos que converter a interface de uma classe para outra interface, esperada pelos seus clientes. No caso, eu tenho a interface projetor, que tem um método liga. E temos assim uma classe sistema controle de projetores. Com o método init, no caso, eu vou passar o projetor e o projetor vai chamar, eu vou chamar o método liga desse projetor, que vai ligar qualquer projetor. Então, se eu quero inicializar ligar, no caso, o projetor Samsung, eu tenho que criar um adaptador projetor Samsung para receber um projetor Samsung, um projeto, para só então implementar o método liga dele, que no caso vai chamar turn-on, que é o método que faz para ligar esse projetor Samsung. O facade, fachada. Contexto: eu quero implementar um interpretador para uma linguagem X. Usuários pedem uma interface mais simples para chamar o interpretador da linguagem X. Solução: o padrão do projeto facade. Um facade é uma classe que oferece uma interface mais simples para um sistema. O objetivo é evitar que usuários tenham que conhecer classes internas desse sistema. Então, eu tenho uma série de chamadas de métodos aqui, criar objetos, chamar métodos para executar um código que foi gerado por uma linguagem X. Então, primeiro eu faço, como tem as etapas do compilador, né? Primeiro eu faço um scanner do arquivo,
depois eu faço um parser, depois do parser eu gero uma AST, que é uma Abstract Syntax Tree, e com posse dessa AST eu crio um code generator que vai criar o código que eu faço a avaliação desse código, ou seja, ele vai executar o código que está nesse programa X aqui, nesse arquivo prog1.x. Qual é a solução? Eu tenho um interpretador X que eu vou implementar essa classe, interpretador X, no qual eu vou botar todo aquele código lá no método eval dessa classe interpretador X. Assim, quando eu chamar simplesmente um new interpretador X, passando como parâmetro o programa 1.x e fazer o eval, ele automaticamente vai executar todo esse código daqui, ó. Ou seja, está escondendo os detalhes das classes internas que eu tenho no meu sistema. O meu usuário não precisa conhecer isso aqui. Ele apenas precisa conhecer a classe interpretador X e instanciar um objeto dela e utilizá-la. Tudo bem até aí, Janaína? Né? Eu pensava que tinha pelo menos essas questões aí. Oi? Desses padrões. Eu pensava que pelo menos essas partes aí eu tinha acertava pelo jeito eu errei. Foi, né? A classe decorator, decorador. Aí temos as classes TCP Channel e UDP Channel, que implementam a interface Channel. Os clientes dessas classes precisam adicionar funcionalidades extras em canais, tais como buffers, compactação das mensagens, logs das mensagens trafegadas, etc. O padrão do projeto Decorator é a solução, que ao contrário da herança que nesse contexto causaria uma explosão combinatória do número de classes relacionadas com canais de comunicação, apresenta uma alternativa à herança quando se precisa adicionar novas funcionalidades em uma classe base. Então, temos aqui a interface Channel com os métodos Send e Receive. E para cada TCP, e para as classes TCP Channel e UDP Channel, eu estou implementando a interface Channel. Se eu fosse utilizar um decorator, aí lá no livro eu achei meio estranho, ele bota TCP log buffer zip channel, extend buffer zip channel, extend não sei o que, extend não sei o que. Na verdade, o que ele queria colocar era isso aqui. Porque quando você estende TCP buffer zip channel, você está estendendo TCP zip channel e por sua tabela você está estendendo TCP channel, certo? A hierarquia das classes. Então, se eu for usar extensão de herança, eu tenho uma explosão combinatorial de classes. Porque para cada característica eu vou ter que criar uma classe só para ela. Eu tenho que criar um TCP zip channel, um TCP buffer channel, um TCP buffer zip channel, um TCP log channel, um TCP log buffer zip channel, um DP zip channel, um DP buffer channel, o DP buffer zip channel, o DP log channel e o DP log buffer zip channel. Qual é a solução? É usar o padrão decorator. Eu crio uma classe chamada channel decorator que implementa um channel com os métodos send e receive. Então, vou criando meus decorators. No caso, o zip decorator, que estende channel decorator. Nesse caso dessa classe aqui, ele vai, primeiro, quando ele receber a mensagem no método send, ele vai compactar a mensagem e vai chamar channel decorator enviando a mensagem. De modo semelhante, no método receive. Quando for invocado no método receive, ele vai chamar o channel decorator através de sub.receive, vai pegar a mensagem, descompactar a mensagem e retornar essa mensagem. Então, oi? Não, nada. Falei não. Tá. Então, para poder adicionar características que eu quero nesse meu channel, nesse meu canal, o que é que eu faço? Eu crio, por exemplo, um TCP channel. Se eu quiser ele compactado, eu faço um new zip channel. Se eu quiser um TCP channel com buffer, eu chamo um buffer channel no TCP channel. Se eu quiser um UDP channel com buffer associado, eu faço um buffer channel com UDP channel. Se eu quiser um TCP channel com compactação e buffer associado, eu faço um TCP channel, zip channel, buffer channel. De maneira encadeada, né? Strategy. O contexto. O contexto faltou eu colocar aí, mas o contexto de strategy... Contexto de strategy... é um pacote de estrutura de dados.
com a seguinte classe lista, que é no caso aí MyList, certo? Como problema, os clientes querem ter a opção de alterar e definir por conta própria o algoritmo de ordenação. Qual é a solução? O padrão de projeto Strategy. Ele vai permitir abrir a classe MyList para novos algoritmos de ordenação, mas sem alterar o seu código-fonte, prescrevendo como encapsular uma família de algoritmos e como torná-los intercambiáveis. Eu tenho aí minha classe MyList com os dados de uma lista e os métodos de uma lista, né? No caso, add, delete e search. E tem um método público sort, que vai ordenar a lista usando o algoritmo quicksort. Eu quero variar esse método quicksort aqui. Como é que eu faço para poder mudar esse algoritmo quicksort, para ordenar essa lista? Então, eu vou criar uma classe chamada Sort Strategy, que eu vou, no caso aqui, eu estou passando como Quicksort Strategy, passando aqui, nesse Strategy, e eu posso mudar esse algoritmo de ordenação através do método Sort Strategy, que eu modifico ele. Então, dessa maneira, eu ao invocar this strategy sort, passando como objeto a lista, eu estou ordenando a lista, mas eu posso mudar o algoritmo de ordenação quando eu fizer invocar o método setSortStrategy antes de invocar o sort. Observador, contexto, implementar um sistema para controlar uma estação meteorológica. Problema, não queremos acoplar temperatura, classe de modelo a termômetro, classe de interface, pois classes de interface mudam com frequência. Qual é a solução? O padrão do projeto Observer. Esse padrão define como implementar uma relação do tipo 1 para muitos entre sujeito e observadores. Quando o estado de um sujeito muda, seus observadores devem ser notificados. No caso aqui, eu tenho a classe temperatura, que eu crio uma nova temperatura, e adiciono os observadores, termômetro Celsius e termômetro Fahrenheit. E depois mudo o valor da temperatura, com o método setTemp. Minha classe temperatura, então, para poder utilizar o padrão Observer, ele tem que estender esse subject, certo? O sujeito que está sendo observado. Então, estendo o padrão, o objeto, a classe subject, implemento os métodos getTemp e setTemp, só que setTemp, quando modificar a temperatura, eu invoco notifyObservers. Esse método notifyObserver vai invocar todos os observadores, passando o objeto temperatura para eles. No caso aqui, termômetro Celsius, que implementa uma interface Observer, o que acontece? Ele tem um método update aqui que vai receber um subject S, que no caso seria a temperatura, que através da temperatura eu pego o valor da sua temperatura e imprimo na temperatura graus Celsius. Então, as vantagens do padrão Observer. Não acopla o sujeito a seus observadores. Disponibiliza um mecanismo de notificação que pode ser reusado por diferentes pares de sujeito e observador. O Template Method. Contexto. Desenvolvimento de uma folha de pagamento em que temos uma classe funcionário com duas subclasses, funcionário público e funcionário CLT. Qual é o problema que nós temos? Eu quero padronizar um modelo ou template para cálculo dos salários da base funcionário, que possam ser dados pelas subclasses. A solução é o padrão de projeto Template Method. Ele especifica como implementar o esqueleto de um algoritmo de uma classe abstrata X, mas deixando pendente alguns passos, no caso, os métodos abstratos. Então, eu tenho a classe funcionário, com os métodos cálculo, desconto, previdência, cálculo, desconto, plano de saúde, cálculo, outros descontos. E tem um método cálculo salário líquido, que pega o valor de cada desconto e subtrai do salário. No caso, ele pega o salário menos a previdência, menos a saúde, menos os outros descontos. Esse método já está implementado na classe funcionário. Então, como esses métodos aqui, cálculo, desconto, previdência, cálculo, desconto, plano de saúde e cálculo, outros descontos, são abstratos, só um minutinho. Então, como eles são abstratos, então só tem apenas que, quando fizer a herdança de funcionário, então eu tenho que implementar esses métodos de cálculo, desconto, previdência, cálculo, desconto, plano de saúde e os dos descontos.
que é justamente o que foi feito aqui. Eu criei a classe funcionário público que estende de funcionário. Ao fazer isso, eu tenho que implementar esses métodos aqui, especificando como é que calculo o desconto, tanto da Previdência, quanto do plano de saúde e de outros descontos. O método de calcular salário líquido já está implementado na classe funcionário. Então, não precisa nem redeclarar. É só criar a classe funcionário público implementando esses métodos, que automaticamente já vai funcionar o método de cálculo do salário líquido. O visitor. O contexto. Um sistema de estacionamento de veículos em que existe a classe veículo com subclasses carros, ônibus e motocicleta. E que esses veículos estão armazenados em uma lista. No caso, uma lista de estrutura de dados, né? Qual é o problema que eu tenho? Eu quero realizar uma operação em todos os veículos estacionados, como imprimir informações dos veículos, persistir os dados ou enviar mensagem ao dono dos veículos. Qual é a solução? É usar o padrão do projeto Visitor. No caso, esse padrão define como adicionar uma operação em uma família de objetos, sem que seja preciso modificar a classe dos mesmos. Eu tenho a interface Visitor, onde eu crio um Visitor para carro, um Visitor para ônibus e um Visitor para motocicleta. Então, eu implemento um Visitor. No caso, eu quero imprimir os dados tanto de um carro, quanto de um ônibus, quanto de uma motocicleta. O problema é que se eu fizer isso aqui, vai dar um erro de compilação. No caso, eu criar um visitor e passar um veículo para cada visitor. Por quê? Porque visitor.visit, que é um método aqui, ele não está esperando um veículo, um objeto do tipo veículo. Ele está esperando ou um carro, um ônibus ou uma motocicleta. Então, o que é que eu faço para resolver esse problema? Eu vou criar uma classe abstrato veículo com um método abstrato accept, que recebe o visitor. No caso, quando eu criar um carro, por exemplo, que estende o veículo, quando eu vou implementar um método accept, né, que ele é abstrato, eu preciso implementar esse método. Então, quando eu passo no visitor, então eu vou pegar esse meu visitor, invocar o método visit, passando uma referência para esse objeto carro, que no caso vai fazer o quê? No caso, se for um print visitor, ele vai imprimir os dados daquele carro, certo? Esse aqui tá errado, esse aqui não tem esse erro de compilação, não. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, aí isso aqui ele vai compilar de maneira correta, ele não vai ter erro de compilação. Justamente porque quando eu estiver fazendo dessa maneira agora, invocando o veículo.accept, passando o visitor, aí sim, eu passo o visitor e o visitor vai para o objeto veículo e o objeto veículo vai passar uma referência dele para o visitor. Tenho o iterator, que é o iterador, que padroniza a interface para caminhar sobre uma estrutura de dados, que no caso ele permite percorrer a estrutura de dados sem conhecer o seu tipo concreto, e a interface inclui métodos como REST-NEXT e NEXT, certo? Então, temos aqui uma implementação, um exemplo de implementação, que ela está no padrão das classes Java. Então, qual é? Eu tenho uma string list, que eu chamo array.asList, passando objetos ABC, que são strings, e dessa lista eu invoco o iterador. O meu iterador, então, eu vou percorrer esse meu iterador, enquanto houver próximo, eu vou chamando o método itNext, que vai pegar o próximo objeto desse iterador e vai fazer alguma coisa com ele, que no caso, eu quero apenas imprimir esse objeto. Temos o padrão Builder, que facilita a instanciação de objetos que têm muitos atributos, sendo alguns deles opcionais. Em vez de criar diversos construtores, um método para cada combinação possível de parâmetros, podemos delegar o processo de inicialização dos campos de um objeto para uma classe Builder. A chamada dos construtores poderia gerar confusão, pois o desenvolvedor teria que conhecer exatamente a ordem dos diversos parâmetros. Então, no caso, por exemplo, aqui do Builder, o que é que eu teria? Eu teria uma classe livro que tem vários parâmetros, por exemplo, nome, editora, autores, ano. Então, eu quero criar um objeto com esses atributos, só que alguns atributos são opcionais, como, por exemplo, o autor. Nesse primeiro objeto aqui, eu criei um livro, passando o nome do livro, a editora e o ano, mas não passei os autores. Diferentemente desse segundo livro aqui, que eu passei o nome do livro, passei os autores e passei o ano, mas não passei a editora. Então, eu posso usar o meu padrão Builder para poder criar esse objeto com esses parâmetros, uma quantidade de parâmetros grande cujos alguns desses parâmetros são opcionais. E quando não usar padrões de projeto? O uso de padrões tem um custo. Vale a pena esse custo extra? Então,
quando eu vou usar padrões de projeto, eu vou ter que requerer criação de classes e interfaces extras. Será que vale a pena todo esse trabalho? Será que eu requero, por exemplo, criação de código novo, como no corpo dos métodos, como, por exemplo, lá nesse padrão aqui, o template method, que eu vou ter que criar novos códigos no corpo? Será que isso aqui compensa? Será que compensa? Então, tudo isso tem que ser avaliado antes de usar padrões de projeto num sistema. Então, o maior risco de padrões de projeto é a sua super aplicação, que eu chamo de over application, que é querer colocar padrões de projeto em todas as partes do meu sistema, do meu código. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Então, essa super aplicação, ela de certa maneira, ela é maléfica. Por quê? Porque requer que meu código vai ficar mais complicado e maior, sem trazer benefício para o meu sistema.